Na realidade, não houve nenhum desses crimes, está comprovado. Na realidade, houve a entrega dessa criança para um casal de Bragança Paulista. Na realidade, esse boletim de ocorrência foi o meio que a mãe e agora a autora de 2 crimes, falsa comunicação de crime e um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 238, que é a promessa de entrega de criança ou menor, ou etc., mediante paga. Isso vai ser apurado se houve, mediante paga, se houve dinheiro, ou recompensa, ou alguma recompensa, ou algum benefício financeiro, que seja, qualquer que seja a sua natureza, isso vai ser apurado. Então, o inquérito instaurado pela DIG para apurar esses 2 crimes, falsa comunicação de crime por parte da mãe da criança e também a questão do artigo previsto no ECA como crime. Por parte do casal que recebeu a criança, até então não há crime a ser apurado. Até então, é isso que está sendo analisado. Se houver pagamento, se houve algum tipo de pagamento, aí sim, né? Exatamente. Mas a DIG também apreendeu, localizou um documento que foi entregue, que foi localizado com as partes. É um termo de compromisso de entrega dessa criança, né? Um termo feito de forma caseira, e que simplesmente oficializa aqui, né, materializa a entrega da criança para um casal que, a princípio, teria como intenção adotar essa criança, lá em Bragança Paulista. Né? Os detalhes da investigação, os delegados da DIG vão fornecer para vocês, mas o que interessa muito aqui é a circunstância de tudo isso. Primeiro, não houve crime nenhum noticiado no BO. Segundo, a princípio, somente a mãe mesmo e somente ela sabia de que tudo isso aqui era falso. Obviamente que vai ser apurado se algum outro familiar sabe disso também, né? Compartilhou com isso, auxiliou, que seja. Né? Estamos à espera de filmagens que já foram solicitadas do momento da entrega da criança para o casal. E essa história ela começou a ser desmontada, né, logo na manhã de ontem, próximo ao almoço, quando o que foi afirmado aqui começou a ser desmentido de forma quase que natural. O estupro, onde ela foi arrebatada para ser levada para o motel, onde ela foi deixada na volta, né? Uma carta que foi encontrada na casa da mãe da criança, onde ela diz, não é uma carta, é quase que um diário, né, dela mesma. Ela disse que aquela criança, entre outras coisas, era um entrave na vida dela, ou seja, uma moça muito nova, que teve uma criança que não estava preparada para ser mãe, simples. Gerou essa entrega, acho que numa questão de desespero. À noite, isso foi à tarde, essa entrega. À noite deve ter batido esse desespero do outro lado, né? Então, e ela, para justificar a ação de ter entregue, fez o boletim de ocorrência. Né? Essa comunicação de crime que não houve, é previsto no Código Penal, ela vai responder como eu falei. Tá? O casal foi trazido ontem de Bragança, foi ouvido aqui, permaneceu em Sorocaba, hoje deve estar de retorno. A mãe foi interrogada, ela deu essas informações complementares às que nós já tínhamos, e foi totalmente esclarecido. A questão é que o tamanho que se tomou, essa história inicial, a nível nacional, e uma história tão chocante. A inteligência que levantou. Só pela internet. Mas como que foi ponto assim? Como o doutor Acácio vai explicar para vocês, em torno de 3 meses mais ou menos, começou um contato entre o casal e a Kate. E ali ela se mostrou, o argumento dela, eu não tenho dinheiro para cuidar da criança. E o casal se mostrou interessado. A Kate alega que deu dinheiro? Não, nem o casal disse que deu e nem até agora não existe a situação de dinheiro. Nós vamos apurar no prosseguir das investigações. Doutor, mas qual foi a reação do casal quando ele chegou em Bragança?
Eles não acreditavam, eles não esperavam que a polícia chegasse. Até porque esse documento, eles entendiam que esse documento era uma espécie de um salvo-conduto e que iria possibilitá-los de uma adoção no futuro. Se vocês perceberem o teor do documento, é um documento que ainda feito caseiramente, é um documento bem feito. É uma pré-situação de uma adoção à brasileira no futuro. Eles acreditavam nisso? Acreditavam. E mais uma coisa, tanto é verdade que nós já apuramos que a moça está na fila para adoção na cidade de Bragança. Ela busca uma adoção. Então o surgimento desse conversa através da internet foi afivelando, aproximando a relação, até que houve a efetiva entrega da imagem. Outra equipe foi correr. Gente, eu falei para alguns colegas de vocês da imprensa que a nossa preocupação maior neste momento era a criança. E com a criança em mãos, nós conseguimos apurar que não houve, foi tudo sendo apurado durante o transcorrer do trabalho policial. Mas a criança era a nossa maior preocupação. Doutor, o casal foi pego de surpresa, mas esse caso da repercussão nas redes sociais, enfim, eles chegaram a viram a foto pela internet? Não viram. Qual que é a profissão desse casal? Verdade. São pessoas... Ela estudava enfermagem, ele fazia trabalho de empilhadeira e as horas vagas jardineiro. Doutora, a mãe da criança tem disso, histórico de droga, algum problema psicológico? Não, isso o laudo vai nos dizer. O laudo final vai nos dizer. Também vai sair lá em relação a estudo. Também vai sair com relação ao estudo. Tem algum nome esse documento que da adoção, um nome específico? Não tem nome nenhum. Calma, já te explico. Não tem. Vocês entenderam então a investigação? Entenderam todo o tamanho? Alguma dúvida sobre a investigação, sobre o caminho percorrido? O horário. Ela abandonou a criança, pegou a criança que horário. No transcorrer do dia. Depois que acabou acontecendo, se seguiu a noite e ela ficou vagando. E todo o acontecimento que ela descreve no boletim de ocorrência seria no período já da noite. A entrega foi. No supermercado, estacionamento. Aí o que aconteceu? Ela no hospital, fui estuprada, automaticamente conduzida ao plantão policial. E aí onde foi montada, que ela já veio montando, toda essa história, toda essa falcatrua. Ela chegou sozinha no hospital. Nada. Isso eu já posso afirmar para vocês que não. Tecnicamente comprovado. Tá? Que foi um dos argumentos dela, que ela foi Foi aí que começou. jogada no carro e jogada do carro também. Então, qual foi a primeira pergunta? Ela tem alguma lesão, ou do momento que ela teria ingressado no carro, ou do momento em que ela teria sido colocada para fora do carro. Foi aí que começou, o quebra-cabeça começou dela a se desmontar. Ela não tinha Nenhuma. Nada. Tá certo? Certo, João? Certo, gente? Vamos usar um linguajar. Foi aí que caiu a ficha dela. Aí ela falou assim: o que eu vou falar lá em casa na hora que eu aparecer sem a criança? Entendeu? Ela foi andando e foi toda essa história maquinando. Vamos nos colocar na posição dela. Uma menina de 19 anos. Imagine a cabeça dela, para onde foi e para onde voltou. Ela ficou assustada. Essa palavra que você usou do arrependimento, eu acho que essa ficha ainda não caiu. Eu acho que ela ainda não sentiu o arrependimento. Esse arrependimento vai vir no transcorrer do dia dela, nos próximos dias. Foi mais explicação. Entre a entrega e a comunicação, a falsa comunicação, dá quanto tempo vai ser? Você está brincando. 2 horas. 2 horas. Não, um pouco mais. Mais. Não, um pouco mais. Mais. Mais do que no final do dia. Foi à noite. Foi no começo da noite, no começo da noite foi a entrega da criança, no período já da noite, tarde e noite. A ocorrência foi registrada às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Tá certo? Deixa eu trocar os outros detalhes para vocês aqui. Bom, pessoal, rapidamente aí, escorrer toda a cronologia da história. Acontece o seguinte,
Vocês todos são ligados na internet, nos fóruns aí. Nesses fóruns existe um fórum de mulheres que querem ser mãe. Então essa mulher lá de Bragança Paulista inscreveu-se nesse fórum e publicou a sua história. Lendo a sua história, a jovem aqui de Sorocaba entrou em contato com ela com a seguinte proposta: eu dou meu filho para você. Você tem certeza? Tenho certeza. A partir daí, começaram a conversar. Você tem certeza do que você quer? A cada pergunta que a mulher de Bragança fazia, a Kate tinha uma resposta. Mas e seus pais? Ah, os pais já morreram. E o pai da criança? O pai da criança por que você está fazendo isso? Ah, porque eu não tenho condição de criar. Mas você não vai se arrepender? Não, eu não vou me arrepender. Mas por que você quer? A engenharia dela foi tanta que ela chegou a inventar para a mulher de Bragança que ela tinha arrumado um emprego em Brasília, que ela queria ir embora logo de Sorocaba para poder assumir esse emprego lá em Brasília. Tanto é que a transação era para acontecer um dia antes. Mas a família, desculpe, lá de Bragança não tinha condição de vir por causa de veículo. Tiveram que arrumar um carro para poder vir. O encontro foi marcado no estacionamento do mercado. O casal, quando veio de Bragança, chegou aí até o lugar errado, ao outro mercado que existe da mesma marca na cidade. Fizeram contatos, chegaram lá. Novamente a mulher perguntou: viu, você tem certeza que você quer? Tenho. Tanto é que está aqui o documento, ó, aquele documento que você me mandou, assinei e reconheci firma. Esse documento, pessoal, dentro do fórum, essas mulheres, elas vão conversando e vão uma orientando a outra. Então esse documento lá dentro do fórum chama-se termo de anuência. Termo de anuência. Também termo de concordância, termo de consentimento, vamos dizer assim. Então, essas mulheres, uma vai orientando a outra, quem já conseguiu, orienta quem não conseguiu, quem está no processo, enfim, uma vai ajudando a outra. E dentro desse fórum, é comum as mulheres, quando conseguem alguém que vai doar a criança, vai dar para adoção, que obtenha esse termo de anuência, que foi o que ela fez. A jovem aqui de Sorocaba, a cada pergunta dela, como eu disse, tinha uma justificativa. Viu, mas por que você quer dar? Ah, porque eu estou cansada, não aguento mais cuidar, não tenho situação financeira suficiente. Então, a questão do emprego em Brasília, tudo fraudulento, entregou-se a criança. A criança foi, a família veio, pegou a criança, levou para Bragança Paulista, com roupa, com certidão de nascimento, com esse documento original. Ou seja, a mãe entregou a criança com a certidão de nascimento original. Ou seja, papel passado. O que aconteceu? O doutor Urbano disse, saiu, ficou atabalhoado, não sabia o que fazer, inventou toda essa história. Quando ela veio para a delegacia, a primeira questão que nós fizemos, vamos lembrar sempre o seguinte: apesar de ser mirabolante, foi observado todo o protocolo de sequestro. Nós começamos trabalhando no sequestro e no estupro. Só que a partir do momento, por exemplo, nós vamos trabalhar tecnicamente. Senhor médico legista, o que o senhor me diz preliminarmente do exame? Sabe, doutor delegado, ela não tem nenhum tipo de lesão externa. Ora, como é que uma menina de complexão física magérrima, pequenininha, é jogada de um carro, sequer tem um arranhão nas mãos, nos braços? Você foi jogada do carro? Eu fui. Cadê? Por que você não está arranhada? Ah, porque eu caí sem me arranhar. Aí depois que eles me soltaram, eu saí correndo. Eu falei, por que você não gritou, não pediu ajuda? Não, eu fui no hospital. Eu falei, por que você não ligou para a polícia? Ah, eu estava sem celular, mas liga do orelhão. Ah, eu não sabia. Aí ela falava mole, o que você tem? Ah, eu estou sob efeito daquele negócio que eles me deram para beber. Senhor médico legista, uma substância ingerida há 12 horas atrás não está mais no corpo. Ou seja, ela não está sob efeito de nenhuma substância. Mas ela chegou a tomar algum medicamento? Tomou nada. Aí eu saí, aí um outro carro passou, me abordou, me levou no motel, me estuprou, pagou a conta e voltou. Aí eu olhei para ela e falei, viu, eu acredito em você, mas me conta uma história melhor. A partir daí, né, com técnicas de interrogatório, fomos acompanhando o telefone dela também, né? Vimos que o telefone dela foram trocadas mensagens com uma pessoa. No momento que ela disse que ela estava sequestrada, o telefone dela trocou mensagem e recebeu mensagens. Por quê? Porque a pessoa foi no lugar errado e trocou mensagem com ela, viu, onde você está? Não, eu estou aqui e tal. Então, foi se desmanchando todo esse teatro. A partir disso, ela resolveu contou essa história no fórum. Imediatamente nós sentamos com ela na frente do computador, cruzamento de informações, cruzamento de dados de inteligência, chegamos na moça. Alguém me perguntou aí, como é que vocês chegaram no endereço dela? É todo levantamento de inteligência da Polícia Civil, porque ela sequer sabia onde a moça morava. Rumamos para a Bragança Paulista com uma única preocupação de encontrar a criança. A preocupação, a prioridade nossa ontem era encontrar a criança. Lá em Bragança Paulista, com o apoio da Polícia Civil lá de Bragança,
chegamos até um conjunto habitacional, onde morava, onde ela já morou, não estava morando naquele momento por causa da mãe. E, graças a Deus, estava lá o casal e a criança. Foram trazidos primeiro para a delegacia de Bragança Paulista, né, para a DISA de Bragança Paulista, para a gente ter uma noção fisicamente como a criança estava, se precisava de um socorro, se precisava de um atendimento médico. Não, a criança estava bem alimentada, cuidada, limpa. Rumamos para cá. No interrogatório do casal, as versões são uníssonas, ou seja, eles acreditaram piamente que a menina queria doar a criança para eles e, ao ver deles, esse documento era um documento legal para isso. Por quê? Porque todas as pessoas por eles consultadas durante esse fórum, durante isso, diziam, viu, isso, né, como disse o Dr. Ban, isso vai, vamos dizer assim, legitima a vocês o fato de ficar com essa criança, ou seja, vocês não estão sequestrando ninguém, vocês não estão... Tanto é que nós chegamos ao ponto de levantar todos os e-mails trocados entre elas. Por quê? Porque a moça de Bragança, graças a Deus, salvou isso. Então, toda a conversa, ela está nos autos. Ou seja, vai ser levado ao juiz de direito. Você tem certeza? Tenho. Você está arrependida? Não, não estou arrependida. E assim foi toda essa negociação. Na verdade, é assim, esses documentos, num primeiro momento para nós, eles provam a boa-fé do casal. Né? Ou seja, que em momento nenhum, num primeiro momento, né, gente, houve promessa de paga, houve paga, porém, o inquérito policial ele vai servir para isso. Por quê? Nós não tivemos acesso à movimentação bancária, nós não sabemos se esse casal efetivamente movimentou dinheiro para poder pagar ou não, nós não sabemos se a menina recebeu dinheiro ou não. Existe a questão da família da menina também, que a família não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Impressionante, ninguém sabe nada. E de uma hora para outra, essa mobilização, porque eu quero processar, eu quero não sei o quê. Da mãe da menina aqui de Sorocaba, eu tenho certeza. Inclusive ontem, na reunião do bairro das águas, já tem 1 milhão de pessoas, muitas pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Era a família que estava. Eu fui, só fazer uma observação aqui, me desculpe, doutor Cássio. Eu fui cobrado por alguns órgãos de imprensa. Mas por que vocês não divulgaram? Nós tomamos a cautela de permanecer com a mãe. Nós tomamos a cautela de permanecer com a mãe, ok? Pelo seguinte, se ela descia, a primeira coisa que ela ia falar é o que ela tinha conversado com nós. E a criança corria risco, porque ia se espalhar essa história. E a turma falando, Urbano, está esclarecido? Eu falei, calma, gente, calma. Nós já estávamos esclarecidos, com o crime esclarecido. Faltava o exaurimento da atividade policial, que era exatamente a criança. E chegou a correr na rede aí, que a criança tinha sido achada pedindo esmola, sabe? É de uma maldade. Então a gente não podia se deixar levar por isso.